Nosso campeonato depende da janela de julho. Alisson tá dizendo aqui. Você acha que depende da janela de julho? Sim. Sim, com certeza. Porque se daqui pra lá vai estar na metade do campeonato. Mas tem a outra metade do campeonato. Tem outra metade de campeonato que equipes devem se reforçar. A gente tá tendo uma sequência, e o Rogério foi muito bem na coletiva ontem, de jogos a cada uma semana. Você tem uma semana, você descansa, você treina, uma semana, você joga, você treina, próxima semana já vem a correria maior, que você joga no domingo, você joga na quinta, você joga no domingo de novo. A gente deve ver jogadores que tem tempo que a gente não vê, como o próprio Gilberto, em algum momento deve aparecer aí. O Iago Felipe, não duvido que apareça também por aí, é outro que tem tempo. Ontem o Rogério citou o David Duarte, o Marcos Vitor e Iago, a torcida falou, não, pra esse daí não precisa rodar, não. E deve precisar. Até porque eu vi até um comentário ontem de um torcedor falando assim, meu irmão, depois desse triunfo, a Copa do Nordeste virou hora de segurar o pé, poupar jogador, focar em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Comentário de um torcedor. E realmente, talvez a Copa do Nordeste, tudo bem, concordo. Mas realmente eu acho que na visão do Rogério pode ser a hora, não de você falar assim, eu vou tirar meus 11 e colocar outros 11. Mas, isso. com certeza, pô, meu irmão, esse cara aqui jogou domingo contra o Atlético Mineiro, jogou quinta-feira Copa do Brasil. Hoje, em vez dele jogar 60 minutos, ele vai jogar 30 e vai começar no banco. Um exemplo, Gabriel não teve sequência que Canu teve. Sim. Né? Gabriel tá no quarto jogo titular. Então, assim, Gabriel dá pra você virar e dizer assim, ó, Canu, eu sei que você perdeu ali a posição, 2 jogos e tal, mas voltou, eu vou de David do lado de Gabriel. Vou botar David e Gabriel ali na zaga e tal, vou dar uma segurada, você volta depois. Juba, vou com Rezende, vou começar com o Cicinho contra o CRB. Não é você botar um time misto, mas eu acho que o nível de Bahia e CRB, ele ainda é diferente, a ponto de que você consegue fazer 3, 4 mudanças na equipe dessa galera que tem um desgaste maior nos jogos. E eu acho que ele vai pensar também nessa situação, pô. É o Campeonato Brasileiro e ele fala isso desde janeiro. É a competição mais importante do ano. E segurar um Everton. Um Depena pode começar jogando, um Gilberto pode começar jogando. Segurar o Arias. Segurar um pouco o Arias, sabe? Que você não perde tanta qualidade. Exato, em vez do Everaldo, pode ser que o Estupian comece jogando, inclusive a gente vai falar do Ademir Biel, como ele fala do lado direito, né? Não é mudar o time inteiro. O Cuesta, como bem falou, que tem alguns jogos no banco, que era o titular da posição e só saiu por uma fratura no nariz. É outro que pode acabar começando jogando. Então, assim, vai precisar do banco de reservas. E aí entra no ponto que falou, Cuesta, que precisa, né? David também que precisa contratar. Precisa contratar porque em algum momento... Bahia soltou a programação agora. Folga terça. Folga terça-feira. Eu falei. Folga terça-feira. Cadê? Folga terça-feira, viaja sábado. Não fala. Mas viaja sábado. Já tinha me dito que viajava sábado. Mas a gente vai precisar. Tem o Iago que tá chegando, acho que outros jogadores podem chegar. Iago Borducci, viu? Pra você não se arrepiar aí. O Kaique pode ser outro que, enfim, possa chegar, porém, em questões, e a gente não precisa estar falando disso agora, mas precisa reforçar, porque outras equipes vão se reforçar. Tava até vendo uma lista, jogadores que vêm pro futebol brasileiro. Aí tem o Bernard, tem o Thiago Silva, tem o Iago, tem outros, assim, também de qualidade, eu acho que um da Rússia também. Então, assim, as equipes vão se reforçar, vão buscar reforços. O Vasco foi atrás de Coutinho, né? Exato, o Bahia não pode ficar atrás. Bahia, Talisca, viu? Bahia não pode ficar atrás. Talisca, viu, Bahia? Exato, Bahia não pode ficar atrás. Joga de lateral esquerdo, volante, meia, atacante, pega no gol, tem estatura. Pois é, o Bahia não pode... Dá uma luva Talisca, ele joga bem com os pés. E o Bahia não pode ficar atrás achando que tá tudo bem, tá tudo resolvido, porque nas primeiras 6 rodadas a situação não tá assim. Tem que olhar com carinho, vai olhar com carinho, inclusive não investiu nessa reta final de janela, procurou situações pontuais, até com clubes brasileiros, porque realmente o plano é investir mais nessa janela de final de ano. Aí eu não sei se vai reforçar com 5 jogadores, se vai gastar tudo em uma contratação que acha que pode mudar o patamar. O Felipe Anderson, o Alan. O Felipe Anderson, bem lembrado, que o Palmeiras está trazendo, um Alan, que eu acho que é o Vasco que está trazendo, né? Algumas dessas equipes está trazendo também. Vai precisar reforçar, vai precisar, e eu acho que a janela não é janela de contratação de janeiro, são contratações pontuais, mas que podem ajudar o Bahia a alcançar seu objetivo, seja de Sul-Americana, de Libertadores, de título brasileiro. Inclusive a enquete não colocou ainda, não foi? Colocou já, tá rolando aqui a votação. Tá rolando aqui a votação, 62% Libertadores, 28% título. Me perdoe, amigo. 10% sul-americano e 1% fora fuga de rebaixamento.
Peraí, Miguel. Fica quieto aí, ó. Rafael botou aqui, a Copa do Nordeste tem que ser o alento do fiasco do Campeonato Baiano. Temos que ganhar pelo menos esse título. Eu não vou pelo menos esse título, mas eu vou pelo seguinte. Temos que ganhar para ser o maior em título do Nordeste. Só o Bahia pode ser penta. Só o Bahia. E quem chorar, vai lá chorar na CBF. Só o Bahia pode ser penta, né? O Sport, se eu não estiver enganado, corre pelo Tetra. O Fortaleza acho que é pelo Tri, né? Sim, pronto, dois. Então só o Bahia pode ser penta. E o CRB seria título inédito. E o CRB seria título inédito. Então só o Bahia pelo penta. Busca o penta, dispara, né? Acabou. Até porque eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter um time para jogar Campeonato Baiano. Não que seja um time de transição, mas como o Rogério fez esse ano, entre aspas, um time reserva, mas um time de qualidade e por aí vai. Mas eu concordo. Eu concordo, né? Não é pra ter um no ano, não, meu irmão. Eu me deixo quieto pra não ficar sonhando demais aqui. Mas eu acho que é uma prioridade buscar esse título da Copa do Nordeste. Dar ali mais 6 milhões no caixa, né? Que o Rio só corre pro mar, o dinheiro só corre pra quem tem. E pronto. Eu realmente acho que a gente não deve abrir mão da Copa do Nordeste. Mas se eu precisar de uma dividida, priorizar uma Copa do Nordeste em relação a um brasileiro, aí eu priorizo um brasileiro. Porque eu realmente acho que é a competição mais importante, que pode alcançar voos maiores. Eu quero ser campeão do Nordeste. A gente quer viver isso. O título, o jogo provavelmente vai ser em Salvador. O Bahia tem tudo para confirmar e a partida ser em Salvador dá volta, claro, se passar pela equipe do CRB. E a gente viver isso. Você vai passar porque... ganhando o jogo, não importa o que vai acontecer. E eu acho que com empate... Com empate tem que torcer para que o Sport não ganhe. Se o Sport ganhar, passa. Passa tá um ponto na frente. O Bahia tá um ponto na frente. Então... Com empate, se o Sport ganhar o jogo, ele passa. Então pronto. O Bahia precisa vencer o jogo pode ser aqui em Salvador e viver esse clima, até a gente como imprensa ali, tá mais perto ali do título, cobrir, seria bem bacana. Mas eu realmente prefiro que o Bahia, se tiver que priorizar alguma coisa, o desgaste aqui tá muito alto, posso ter o risco de perder Everton Ribeiro, Cauli, Arias pra sequência do campeonato. Aí eu prefiro que dê uma pensada melhor nesse planejamento pra gente seguir. Só pra gente... Adiante seu lado aí. Só pra gente continuar a nossa pauta aqui, eu vi um dado bem bacana do Daniel Leite aqui no Twitter, que ele faz uma análise rápida, mas que vale pra gente entender até pelo Bahia. O Bahia, para fazer 45 pontos, precisa de mais 32. Já tem 13, precisa de mais 32. 32 pontos em 32 jogos, que seria um aproveitamento de 33%. Se eu não me engano, é o mesmo aproveitamento do Paiva. Só pra gente ter noção dos aproveitamentos do que seria. Ou seja, para chegar aos 45, fugir do rebaixamento, mais 33% de aproveitamento, que é algo parecido com o Paiva. No ano inteiro passado, que a gente fez os 44 pontos juntando Paiva e Ceni, a gente teve 38,5. A gente teve um pouquinho mais. Com esse 38,5 a gente chegaria a 50 pontos. Se a gente mantém o aproveitamento do Bahia em todo o campeonato do ano passado, com os pontos que a gente já fez, os 13, e repetir o aproveitamento da temporada passada, que foi aquela catástrofe, seja a reta final de Ceni, que teve muita turbulência também, mas também aquela tragédia que foi Paiva, a gente chegaria aos 50 pontos. 50. Pô, Yuri, 50 pontos levaria a gente aonde? Em média, 12º lugar. 50 a 52 é sul-americano. Historicamente, nos últimos anos, foi 13º, 12º, 11º, 13º, 11º. Nos últimos 5 anos. Ou seja, os 50 pontos, mantendo o aproveitamento da temporada passada, a gente chegaria no meio de tabela, ainda bem longe das expectativas, mantendo o aproveitamento. Lembrando que ano passado fez 44. Pois é, fez 44 com 38,5% de aproveitamento. Se a gente mantém, 10º lugar. Aí vai, o aproveitamento médio do 10º colocado na história dos brasileiros é de 46%. Nas últimas 5 temporadas foi de 46%. Então, se o Bahia, a partir de agora, o Bahia tá em 2º lugar com 13 pontos, bem, a partir de agora, se o Bahia tem um aproveitamento de 10º colocado, que não é absurdo nenhum, a gente terminaria o campeonato com 57 pontos. 57 pontos nos últimos 5 anos, 7º, 8º, 5º, 8º, 7º. Libertadores. Ou pré, ou Libertadores, dependendo do que acontecer de Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E aí ele faz até o ponto que eu concordo. Com toda certeza a gente vai sonhar com Libertadores. E a gente tá falando de um aproveitamento de 10º colocado, que não é absurdo nenhum pro time que foi montado, pro que foi pensado, pro planejamento inicial da temporada, foi terminar entre os 10 primeiros.
foi terminar na primeira parte de tabela, mantendo o que já foi feito, mas um décimo colocado de aproveitamento, o Bahia deve brigar pela Libertadores desse ano. O Newton tá dizendo aqui, a gente não viu ainda, o Newton tá dizendo que o Internacional publicou que voltará aos treinos, que retomará os treinamentos. Não sei, dê uma olhadinha aí se acha algo, que pra mim é o seguinte, se o Internacional ele tem um jogo em junho, que a Conmebol ela marcou, o do Inter e o do Grêmio, Libertadores e Sul-Americana, e só o local que deixou a definir. Mas, tipo, a data é essa, né? O do Grêmio, eu acho que o do Grêmio tá a definir e o do Inter é fora. Então, o do Inter não tá a definir. É né? porque são dois. Os Isso. dois deles em casa tá a definir ainda. Exato. Só faltam 2 jogos, Exato. mas eles remarcaram pra junho, né? Tipo, vai ter o jogo e pronto. Não buscou paralisar. Eu acho que é esse ponto aí, Yuri, que a CBF não vai paralisar aqui. É esse ponto que eu acho que a CBF ela não vai paralisar o campeonato. De até poder em algum momento usar como argumento. E quando o Inter ele volta o treinamento, Não achei, não. ele dá a entender, não sei, né? Voltar ao treinamento, ele dá a entender de que concorda com a possível volta. Né? Bora ver até que ponto, mas eu não vi. Não foi MG, não, foi Yuri que espirrou. Fui eu, fui mal. Tarcísio botou, MG tá morrendo aí, tosse danada aí. Tá tossindo aí também? Ah, pai, só porque escreveu. Eu li, ele tossiu. É absurdo. Quem foi você que Parece falou? criança, pô. Se falar de MG, ele vai tossir. Não. Se lembrar da gripe dele, então ele começa tudo de novo. O Juventude volta a treinar amanhã. O Juventude já anunciou a volta da manhã? O saiu no Globo. Aí, O do Inter ó. eu não achei, não. O É. Inter eu não achei, não, mas também procurei daquela forma, né? Porque a gente tá em live. No perfil oficial do Inter eu não achei aí a paralisação. Ou a volta Gol dos de São Paulo, 2x1. treinamentos, não. Mas eu achei bacana esse dado e eu vou até fazer pegar esse tweet do Daniel, fazer de uma forma mais completa, que vale pra gente ter noção até da onde esse Bahia pode chegar nesse campeonato. É muito cedo pra gente fazer qualquer projeção. Essa enquete é muito mais pra entender a cabeça do torcedor. Eu falo desde a partida contra o Grêmio. O mais importante pra mim, eu não quero mais sofrer. E não é sofrer esse ano, é sofrer nunca mais de estar pensando, pô, meu irmão, esse ano brigar pra não cair, chegar ali no mês de novembro, de final de outubro, a gente ali fazendo conta, precisa ganhar mais 5 de 7, precisa ganhar mais 4 de 7 jogos, e tá essa agonia, tá tudo isso aí pra gente se salvar e ficar na primeira divisão. Que isso nunca mais aconteça na história do Sport Clube Bahia. Que nunca mais a gente tenha que falar sobre rebaixamento, que ano que vem a gente nem coloque enquete rebaixamento, que a gente coloque pré-Libertadores, Libertadores, título, enfim, que a história do Bahia tenha sido mudada e que realmente entendam que esse clube não merece, não deve estar em brigas tão baixas como foi no ano zero, né? Não é nem no ano zero, No ano zero. Pois é, do Sport Clube Bahia. Marinho Júnior.